Oi, gente, vamos para mais uma live hoje. E essa live de hoje também promete, sabe por quê? A gente vai falar sobre relacionamento amoroso. E o relacionamento amoroso, né, tem tantas facetas e tem tantas maneiras de começar. E dependendo da época, né, que você vive, você viveu uma história diferente, né? Mas antes de eu começar a falar sobre essa live de hoje, eu quero ver quem está entrando aqui, tantas pessoas estão entrando. E vai ser assim uma coisa interessante, porque a gente vai falar de relacionamento amoroso sobre uma outra perspectiva, né? Nesse mundo digital, como é que isso funciona, né? E inclusive nesse momento onde teve a questão da pandemia, as pessoas em casa sem poder sair, o que aconteceu? O que acontece? Como é que as pessoas mantêm essa relação, né? Ou começa, né, um namoro, um interesse, um bate-papo, né? Então eu acho que isso, ó, tô vendo aqui Elaine Veloso, André Luiz, Luciane, Rita Capel, então, muita gente entrando, Solange Fonseca, então Luciana Assim, Eduardo Cantidiano, tá dizendo que tem visto as lives e dá parabéns. Obrigada, Eduardo. Soltos S.A. já entrou. É a nossa Carol Tikian. Ela é comunicadora, ela é a criadora do canal Soltos S.A., que faz muito sucesso. E ela tem um parceiro, que é o André Lage. Eles fazem uma duplinha maravilhosa no vídeo. Eles são divertidos, alegres, eles são muito competentes no que eles falam e essa criatividade deles tem assim uma empatia muito grande com esse público jovem, né? Então eu acho o seguinte, que quando a gente fala de relacionamento amoroso, a gente tem que entender o mundo que a gente vive agora, esse mundo moderno, né? Esse mundo de likes e dislikes, de crush, que é o que eu tenho visto eles falarem no Solto S.A., e de uma maneira muito simpática e muito própria. Então vamos entrar aqui para ver se a Carol já chegou. Carol tá aqui. Vou chamar a... Vamos ver que ela vai entrar já já. Vera Viveiro já entrou, Sônia Pinheiro, Moema Jafé. Oi, Carol! Márcia, que honra estar aqui com você! Que alegria estar com você, querida. Você é uma graça de pessoa, muito gente boa mesmo, assim, coração forte. Muito bom estar Obrigada! aqui. E quero te dar os parabéns por você ter criado esse canal Soltos S.A., que leva essa modernidade e ajuda, né, as pessoas a entenderem esse momento complicado de relacionamento. Antes até da pandemia, eu sei que o canal já existia, claro, mas nesse momento agora, mais do que nunca, as pessoas precisam, né, dessa relação virtual, vamos dizer assim, não é mesmo, Carol? Muito! E, Márcia, é uma loucura porque, assim, hoje os solteiros são maioria no Brasil. Então, a gente já tem 60% dos brasileiros com mais de 18 anos é solteiro. Os Olha, divórcios cresceram 160% nos últimos 10 anos. E só na pandemia, o aumento de procura por advogados de divórcio foi de 177%. que Quer isso, dizer, Carol? Esses dados estão incríveis. tá rolando repescagem, as pessoas estão voltando para a pista. E o que a gente sente é que ainda tem um estigma de que solteirice é fracasso social. Então é uma loucura, porque as pessoas elas se sentem fracassadas, ou porque elas nunca casaram, ou porque elas casaram e separaram. E no fundo a maioria dos brasileiros está nesse lugar e a gente não está dando voz para essas pessoas, né? Então É acho que esse verdade. projeto surgiu um pouco com esse objetivo da gente falar, gente, está tudo bem. Ser solteiro não é um defeito, né? Porque parece que as pessoas tratam a solteirice como se fosse uma gripe. Tipo, olha, vai passar, fica tranquila que uma hora vai passar. Adorei isso, Carol. Você tem um humor ótimo, excelente. Mas você sabe o que eu fico pensando? É verdade, mas isso, essa questão, né, da pessoa achar, tá solteiro, tá sozinho, então tá mal. Não é verdade. A pessoa pode estar solteira, pode estar sozinha e pode estar bem com ela. Pode ser uma opção, ou então um momento que a pessoa não está querendo relacionamento. Um break também, né? Um tempo na vida. Exatamente. E eu acho que a gente cresceu ouvindo que você precisa ter, né, a tampa da sua panela. E até a gente foi olhar no dicionário, o Aurélio define solteiro como carente, falto.
Então, Jura? juro por Deus, é uma loucura, né? Porque a gente começou a estudar isso de por que será que tem esse estigma do fracasso do solteiro, né? Eu acho que porque a gente cresceu com aquela ideia também da tia velha, né? Vai ficar pra titia, aquela tia que não casou ou que foi separada. Então, a solteirona era sempre essa figura amargurada. Você não via mulheres bem resolvidas, solteiras, no cinema, na novela, na sua família. Era sempre aquele olhar do tipo, ih, coitada, essa não casou. E a gente começou a perceber que desejar um namorado é como se fosse uma demonstração de afeto. Então, eu brinco que toda vez que eu ia para a casa da mãe do André, no Rio, a moça que trabalha lá na casa dela vira para mim e fala: Carol, eu gosto tanto de você, eu pus seu nome no santo, você vai achar um namorado. Eu falo: Leila, pergunta se eu tô bem, reza para eu ter saúde, para eu estar feliz, né? Então, tem esse lugar que é o tempo inteiro as pessoas falando pra gente que a sua vida não vai estar completa se você não tiver um namorado. E você pode querer ter um namorado, né? Então, claro, a gente faz apologia a uma vida forever alone. Mas enquanto o namorado não aparece, você também pode ser feliz, né? é lógico, não tem nada que impeça a felicidade. E eu acho interessante esses sites como o seu, né? Assim, o Soltos S.A., esse canal, porque ele dá a chance do encontro também, da reflexão sobre o que é um encontro, né, Carol? Porque vocês dão muitas dicas, você contam histórias, né? Quais são as histórias que você acha assim que mais acontecem nos relacionamentos que você tem visto? O hit do canal é o dedo podre, né? Então todo mundo fala: ai, tem o dedo podre, só escolho o crush lixo, porque ninguém quer nada com nada, ninguém presta. E eu acho que agora a gente vive nesse momento, né? Até como o Bauman falou dos amores líquidos, a gente brinca que é a área cinzenta. Então não tem nada definido. Aí você não sabe se você tá ficando, se você tá com rolo, se você tem um casinho. O que significa cada uma dessas coisas? E aí, como é que a pessoa quais são as dicas para a pessoa entender, Carol, que aquilo é um crush? Aliás, é bom você falar o crush, né? Eu acho essa palavra, é só uma paquera o crush, né? Eu acho que talvez o mais difícil, e que é uma coisa básica, é a gente conversar e prestar atenção nas atitudes do outro. Porque o que hoje a gente sente as pessoas elas têm medo de perguntar, porque ninguém quer cobrar o outro, né? Então você não quer falar, e aí, o que a gente tem? E a pessoa sai correndo. Então a gente fica tentando ler os sinais do outro, falar, não, ele demorou 3 horas para me responder. Normalmente ele demora 1. Então eu acho que isso quer dizer alguma coisa. E às vezes a pessoa te demorou 3 horas porque ela teve um problema, porque ela teve dor de barriga. Né? A gente fica inferindo muitas coisas ao invés de perguntar. E uma outra coisa que a gente sente muito é que tá rolando uma solteirice inflamada. Então, é que como muita gente não foi legal com a gente, qualquer indício de sacanagem, você já remete a histórias anteriores e fala, não, já sei que essa pessoa vai me enrolar e pula fora. E às vezes não era nada disso. Né? Então, acho que tem um lugar de entender que a paquera é uma dança. Então, você faz um passo e espera a pessoa dar outro passo também. Acho que assim, você começa a ver no WhatsApp, tem 10 balõezinhos verdes, você mandando mensagem para a pessoa, só tem um dela, talvez a relação esteja meio desbalanceada. Com certeza, né? Agora, eu fico pensando assim que a questão dos relacionamentos passados pesa muito mesmo, como você falou, né? As pessoas trazem marcas, né? Trazem tristezas, decepções, né? E, de alguma maneira, também a relação virtual é uma defesa, né? Porque você também não se entrega. Você está ali, mas também pode não estar ali, né? E tem uma persona que pode estar ali também, né, Carol? É um grande mundo da fantasia. A gente entrevistou o Michel Coforado, que é um antropólogo, e ele fala uma coisa muito interessante, que é no virtual, as coisas não têm começo nem fim. Né? Então ele brinca, por exemplo, a gente no começo do e-mail, todo mundo teve um e-mail do BOL, do UOL, aquele e-mail que você nunca mais usou, mas você nunca foi lá e desfez o e-mail e ligou lá, falou, BOL, eu não quero mais esse e-mail. Você deixa ele lá. E isso acontece nas relações virtuais também, de paquera. Você vai parando de falar com a pessoa e você não fala para ela, olha,
me desinteressei, segui meu caminho. Então fica todo mundo num on-hold o tempo hold, inteiro. E dali a 2 anos, você manda mensagem como quem não quer nada, né? Tipo, oi, sumido, lembrei de você. Acho que isso gera muito mal-estar, porque você não entende se a pessoa tá lá ainda ou não. E acho que tem isso que você falou da persona, acontece muito. A gente brinca que às vezes o date ele é uma entrevista de emprego, porque você quer tanto mostrar suas qualidades que você não se mostra, né? De É verdade. verdade. Eu fico pensando, Carol, que as pessoas, numa questão virtual, elas querem parecer também perfeitas, como é o mundo virtual, né? Lindas, bonitas, bem resolvidas, com uma vida maravilhosa, que está tudo muito bem. E a realidade não é essa, né? Então a pessoa pode levar um tombo nessa hora, porque depois não pode ir para frente. Exatamente. Às vezes ela até não vai para frente porque ela tem medo que o outro veja como ela realmente é, né? A gente entrevistou também uma terapeuta sexual especializada em disfunção sexual masculina e eu achei muito interessante porque ela falou que está crescendo muito o número de problemas de disfunção sexual em homens de 20 a 30 anos. 20 a 30, olha a faixa, hein? A faixa é uma faixa muito jovem, muito ativa sexualmente, vamos falar assim. Mas por que eles estão com esses problemas? Porque eles sentem essa pressão de ser o cara incrível, bem-sucedido, bem resolvido. E a gente está vivendo em tempos de crise econômica. Então, às vezes esse cara foi demitido, mudou de emprego, está revendo a carreira dele, mas ele ainda se sente pressionado para performar esse ideal do macho. Senão ele acha que ele não vai agradar. Aí ele se sente super pressionado, fica defendido, vai para os encontros com essas mulheres e não se abre, porque ele tem medo de não ser amado. E no fim vai perdendo o tesão pela vida como um todo e isso reflete nos problemas sexuais. E daí as mulheres encontram esses caras e falam, gente, eles não se abrem. Ah, eles são filhos da puta. Às vezes eles não são só homens medrosos que estão tanto querendo impressionar que não estão conseguindo se abrir. Né? Então, o que a gente vê, assim, no fundo, não é que as pessoas não querem se envolver, elas estão com medo. Estão com medo, né, Carol? Isso é uma coisa, assim, de alguma forma triste da gente realizar, porque fica aquela coisa na defensiva. A mulher tem medo de se machucar e o homem também tem medo de não ter aquela performance de ser aquele cara bárbaro, maravilhoso. Então, as pessoas se retraem. Aí as relações não progridem, né? E o que a gente tem achado interessante no canal também é muito fazer um mergulho no autoconhecimento, na psicanálise, porque acho que é muito fácil a gente reclamar que o outro é crush lixo, mas acho que tem um exercício de pensar isso. Como eu tô sendo na relação? Eu tô perguntando para o outro como a vida dele é? Então, quando a gente começou a estudar esses pontos dos homens, a gente também viu uma pesquisa bem interessante que quando você pergunta para as mulheres que características você valoriza num homem, ainda vem traços muito machistas. Jura, Carol? Quais são as características que aparecem na pesquisa? Um cara seguro, um cara com uma carreira estável, um homem bem resolvido. Ainda tem a coisa do provedor e do cuidador. Vem pouco, não aparece assim, eu quero um homem sensível, eu quero um cara carinhoso. Então, de um certo ponto, esses homens têm razão, né, em estar com esse medo. É verdade. Porque o machismo também está dentro das mulheres, né? Então, assim, em geral, as mulheres querem caras que têm o mesmo nível social delas ou maior. Poucas bancam estar com um cara com um nível social menor. Então, quando esse cara perde o emprego e se sente pressionado, ele tem razão, porque a gente cresceu com isso, né? Então, acho que o machismo ele tem que ser desconstruído nos homens, mas também em nós mulheres. Eu acho que tem que ser muito desconstruído nas mulheres, porque elas é que criam esses homens, né? Então, acho que cabe às mulheres passarem para esses homens que existe um novo tipo de homem que pode estar presente na vida de uma mulher e ser aquele companheiro, né? Aquele amigo, né? Aquele cara que está ali parceiro. E eu acho que essa é a coisa mais importante numa relação, você sentir aquela pessoa sendo sua parceira, né? Sim, e não querer, o que a gente viu também é essa coisa do mulher para namorar, né? Mulher para casar. A gente também fez uma pesquisa
para entender da onde vinha isso. E a gente vê que, mais uma vez, está muito mais na educação das mulheres do que no desejo dos homens, né? Então, muita mulher fala, eu acho que eles querem mulheres que sejam submissas, que sejam dependentes, que sejam belas, recatadas e do lar. E daí você vai conversar com esses homens e eles não estão mais buscando... Acho que, claro, tem caras mais machistas que sim, mas muitos homens já estão abertos. Só que acho que uma mulher vai tolhindo a outra, sabe? Tem muitas amigas jovens que julgam as outras. Então, eu mesmo conto uma história que uma vez eu fui viajar com umas amigas e era um desses réveillons que era uma bagunça, meio carnaval, todo mundo beija todo mundo. E daí voltamos do réveillon, minhas histórias amorosas não engataram com ninguém do réveillon. E daí uma delas falou, mas também você ficou com 3 caras no réveillon? Falei, ué, mas eles também ficaram com outras meninas lá. Então, assim, por que eles têm direito de fazer isso e eu não? E por que uma mulher da minha idade, bem resolvida, independente, faz esse tipo de comentário, né? Então, sem perceber, a gente tá tolhindo umas às outras. Acho que isso a gente também tem que prestar atenção. Aliás, você tocou num ponto assim importantíssimo. A gente fala hoje em dia tanto na sororidade, né? Nas mulheres juntas, essa irmandade feminina, né? Nessas pesquisas, isso aparece ou existe ainda aquela competição surda na hora da conquista amorosa que é realmente desestabilizante? Existe uma competição gigante. É impressionante como existe a competição feminina ainda. E tem um lugar de que a gente também foi conversar com psicólogas para entender por que a competição feminina está tão presente. E a gente aprendeu que as mulheres, elas criam os laços de afeto a partir da competição. Então, aquela coisa de quando você é criança, na escola, você tem as amigas e as inimigas. E aí, às vezes, você fala mal da terceira para se aproximar de uma amiga, né? A fofoca entre as mulheres é um jeito de você criar elas de conexão. Então, ao longo da vida, a gente vai criando essas inimigas imaginárias. Às vezes, a atual namorada do seu ex vira sua inimiga e ela não tem nada a ver com isso e você nem quer ter mais aquele ex-namorado, né? Mas parece que a gente ainda tem esse lugar da Cinderela que, assim, só tem um príncipe com um sapato e só um pé vai caber naquele lugar. E aquele é o meu pé. Exatamente. Eu até fiz um vídeo outro dia que eu estava aqui no meio da quarentena e daí eu vi no Instagram uma amiga minha que nem era amiga, uma conhecida que eu tinha encontrado no começo do ano e ela tinha recém-separado, estava com 2 filhos pequenos e me falou que estava naquele caos do tipo, tô brigando com meu ex-marido pela pensão, tô sem libido, não quero sair, aquele momento caos. Daí tô aqui na pandemia, 90 dias sem ver ninguém, vejo que ela tá quarentenando com um cara. Então, assim, menos de 6 meses ela separou, já encontrou um cara, começou a namorar e estão morando juntos na quarentena. Eu deveria, minha sororidade, só ter ficado feliz por ela. E na hora me bateu uma inveja, sabe? Do tipo, cara, até ela... Já resolveu isso? E daí, na hora que me bateu, Márcia, eu falei, olha aí a competição feminina. Parece que vem no automático. A gente tem que prestar atenção para desligar. Porque assim, que bom que ela tá namorando. Daqui a pouco pode ser que seja eu. Eu não tenho que pensar que o fato dela estar namorando me dá menos possibilidades de namorar, né? Pois é, mas existe isso, né, Carol? A mulher, ela é muito competitiva. A gente pensa que os homens são competitivos, mas a mulher é muito competitiva também. Eu acho interessante você ter contado essa história, porque eu imagino que deve acontecer demais, né? Aquela coisa, como é que ela já se resolveu e eu ainda não. Né? Nesse olhar de que todo mundo tem que se resolver. Mas cada um tem seu tempo, e o seu tempo é diferente do dela e é diferente da outra. Né? Eu acho que esse negócio da gente entender o nosso tempo, e também que sempre existe um tempo para você começar qualquer coisa na sua vida, né? A gente tem que cultivar isso dentro de nós. E também entender que tem o tempo e acho que tem um quesito sorte também, né? Porque acho que uma outra pira que a gente vê muito as solteiras entrarem é: será que eu não estou fazendo o suficiente? Como se tudo dependesse da gente. Assim, é claro. A mulher tem mania de botar a culpa em cima dela, é isso, né? Exatamente. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não é isso?
Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou fazendo o suficiente? Então, será que eu tenho que baixar mais aplicativos? Será que eu deveria estar saindo para outros lugares, na época onde quando a gente ainda podia sair? Será que eu estou puxando conversas do jeito errado? Será que eu devia estar fazendo um curso de meditação? Como se a gente sempre tivesse que fazer mais alguma coisa para encontrar alguém. E acho que esse lugar do tá fazendo errado vem do nosso julgamento e vem das amigas também, porque sempre que uma história para de rolar, vem o grupo de amigas fazer uma cariação, né? Vamos ver o que você fez de errado. E às vezes não tem nada a ver com a gente. Que coisa! Essa é a história da culpa cristã ancestral, né? Exatamente, como se a mulher fosse sempre culpada, né? E às vezes o cara se apaixonou por outra pessoa, às vezes ele estava num momento de vida que não rolou, às vezes ele mudou de ideia, né? Ou não bateu o santo, mas acho que também ficar buscando as explicações de por que não rolou não ajuda muito a gente. Pois é, Carol, mas e aí nessa hora, quer dizer, de uma certa forma, se as mulheres cobram muito nessa questão, né, e na competitividade, ao mesmo tempo elas apoiam muito também na fossa, na deprê, né, na carência, né? Tem esse lado muito positivo. Você também vê isso, né, nos soltos, né? Das amigas serem amigas leais, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. E comparando com os homens, como a gente tem uma rede de apoio mais saudável, né? Porque o que a gente vê é que os homens se sentem pouco abertos uns com os outros, né? A gente tem até uma pesquisa muito legal do Papo de Homem, que é um portal que fala só sobre masculinidade. Muito bom, do Alexandre, né? Sim. Eu vou entrevistá-lo também. Ai, que legal! Vou fazer uma live com ele, E o que eles falam é que se você tá em mais de um grupo de amigos, se você se abre, normalmente isso vira bullying. Então, não por acaso. Bullying, né? É fragilidade, né? Para o homem é fragilidade. Então, quando os caras estão em situações vulneráveis, eles não têm pontos de apoio, né? Não por acaso os homens têm 4 vezes mais depressão do que as mulheres, se suicidam muito mais do que as mulheres. Então, acho que você poder abrir o seu coração e ter essa rede de apoio de outras mulheres e falar, olha, não tá tudo bem, é super importante. E o que a gente sente é que, assim, a hora que a primeira pessoa se vulnerabiliza, você cria essa corrente do bem de vulnerabilidade, né? Então, outro dia eu estava num grupo de amigas, que é um grupo de amigas, assim, desde a escola, já algumas casadas, outras ainda solteiras, e de repente uma delas que vendia a família Doriana, o casamento perfeito, falou, cara, eu tô em crise no meu casamento, quase me separei, tô fazendo terapia de casal. Foi ela falar isso que uma a uma foi contando aonde estava apertando os calos. E daí tira um peso da gente, porque você vê que ninguém tá bem. Não é porque a pessoa tá casada, tá solteira. É importante a gente poder mostrar esse lado real, né? Umas para as outras. Mas eu acho que isso é uma característica feminina. A gente é meio tribal nessa hora. A gente senta em comunidade, gosta de dividir os problemas, as mágoas e os acertos também. Eu acho que tem esse lado muito positivo nas relações entre mulheres. Eu sempre trabalhei muito com mulheres, eu gosto disso, porque eu acho que a gente é muito franca nessa hora também. E isso ajuda, né, a criar esse laço, né, que é muito importante. Agora, Carol, você falou aí nos homens. E os homens, como é que eles estão vendo? Assim, você tem recebido também dos homens, como é que eles estão vendo esse momento? Porque para eles também, que estão em casa, não tem, a saída é virtual, né? Sim. E o que a gente vê é que eles estão mais impacientes do que as mulheres. Então, homem já não gostava de falar no telefone, né? Agora tem só digital. Então, tá tendo um boom de homem fazendo proposta de furar a quarentena. Então, isso a gente tem visto muito, assim, muitas mulheres escrevem pra gente de caras que estão metralhando propostas. E aí, Márcia, é muita sacanagem, porque eles vão na carência da mulherada e são românticos. Muitas histórias, assim, de caras que mandam presente pelo Rap pra mulher na casa dela. Fica, assim, uma semana no papinho e aí, de repente, desaparece. Se você falar, não tô querendo furar, ele acha alguém que topa furar a quarentena com ele
e desaparece. Então, acho que assim, os caras... até eu vi uma pesquisa, saiu uma matéria no UOL, que fala que os homens estão se contaminando mais do que as mulheres, porque acho que tem um senso de super-herói e eles estão se botando mais a risco. Então, a gente vê que os solteiros eles estão sendo mais inconsequentes. Muito homem é isso, chamando em casa para fazer festinha. Então, tem que ter um jogo de cintura para segurar esses caras, assim, coisas que a gente tem proposto, né, para fazer. Ontem mesmo eu fiz essa proposta para um cara, falei, vamos no cinema juntos? Porque agora o Itaú, as salas de cinema do Itaú, criaram tipo um Netflix, você aluga o filme, só que são filmes inéditos, que passariam no cinema. Então eu falei, vamos no cinema? A gente aluga o mesmo filme, assiste e depois toma um vinho juntos pelo Zoom. E aí, Carol? Foi bem essa proposta? Foi ótimo, porque daí a gente escolheu o filme, eu falei, queria ver esse, queria ver aquele, porque você cria assuntos, né? Eu acho que também só ficar perguntando para a pessoa, como foi sua quarentena, como tá sendo? Pois é, fica meio chato também, né? Ninguém quer falar sobre isso, né? Então, acho que trazer o humor, jeitos de puxar a conversa, assim, trabalhar às vezes com nonsense. Então, outro dia um cara escreveu pra gente que ele mandou uma mensagem e falou, tô tão carente nessa quarentena que eu queria comprar um bichinho de estimação. Será que eu compro um jabuti ou um bonsai? É uma pergunta tão nada a ver, mas que já traz uma leveza. Né? Já dá um assunto, né? Já dá um assunto. Que eu acredito que seja uma coisa difícil na quarentena, você ficar mantendo o assunto, a conversa, sem nunca encontrar a pessoa. Exatamente, porque nada está acontecendo muito na vida das pessoas, né? Então, acho que às vezes também cair para as trivialidades ajuda, falar, assim, no começo do papo, falar, tô pensando em me aventurar em fazer uma lasanha. Daí à noite você faz a lasanha e manda foto. Fala, eu fiz, ficou ótima. Daí ainda brinca assim, se quiser mandar um rap, vou mandar um pedaço para você. Acho que é trazer essas gracinhas, sabe? Ou falar, já maratonei todas as séries do Netflix. Eu gosto mais... Ao invés de só pedir dicas, o que a gente sempre sugere fale um pouco de você e daí peça uma dica. Então, falar, por exemplo, o filme que eu mais amo é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, porque eu adoro esses filmes de amores que se reencontram. Você tem uma sugestão assim? Porque é um jeito de você contar um pouquinho de você e perguntar da pessoa. Quer dizer que tem que ter assim, um jogo de cintura para conseguir encaixar um assunto que leve a uma conversa, né, Carol? Porque a pessoa estando em casa, fazendo o quê? Arrumando a casa, cozinhando, trabalhando no computador, vai ter, assim, vamos dizer assim, um universo meio restrito para falar, se não falar dessas outras coisas, né? Acho que essas perguntas, tipo, como foi seu dia? O que você fez hoje? Com quem que você encontrou? Nada. Não funcionam. Nessa hora, o stalking também está liberado. Então, assim, aproveita, olha todas as fotos antigas da pessoa no Instagram e puxa uma conversa de uma coisa que tinha numa foto do passado. Do tipo, nossa, eu vi que você foi pra Chapada dos Veadeiros, eu sempre quis ir. Agora vai saber quando eu vou, mas... Qual é a cachoeira mais bonita? E daí você pede para a pessoa ir contando de coisas dela, puxar o assunto a partir das fotos do passado, né? Porque Agora, Carol, eu fico me perguntando se as pessoas assim estão criando relações reais nisso tudo, né? Porque como a carência é grande, né? As pessoas querem se comunicar. E nada impede que você esteja se comunicando com 20 pessoas, 10 pessoas, e criando laços com essas pessoas, e fazendo essa coisa do crush com essas pessoas, porque ninguém tem como controlar isso. E até que ponto isso depois não pode ser assim, meio uma frustração, né? Porque aquilo não se concretizou, porque não era também real. Enorme, Márcia. Acho que assim, você tem toda a razão, esse risco é gigante. A gente... entrevistou a Maria Homem, que é uma psicanalista maravilhosa, e ela fala do amor à distância. Ela fala que o amor ele só é possível à distância, porque uma parte do amor é exatamente a falta dele. E nesse momento do distanciamento social,
essa falta faz com que a gente idealize o outro muito, Pois é. né? Na enésima potência. Então a gente junta a nossa carência e a idealização do outro e vai esperando que seja uma relação incrível, que aquela pessoa vai suprir todas as nossas faltas e provavelmente ela não vai, né? E acho que nesse movimento também a gente vê muita gente procurando ex-maridos, ex-namorados, porque você idealiza o ex. Como ele é a última referência de amor seguro, muita gente está procurando o ex, está sonhando com o ex. Tem Olha, pesquisas também que mostram que os sonhos com ex-maridos e ex-namorados explodiram. não me diga, achei isso curioso. Que é É essa mesmo? sensação da gente querer voltar para um amor conhecido. Então, acho Por que uma sensação de segurança. para uma sensação de segurança. Que é falsa, né? Porque já não era mais, Se não deu, se é ex, é porque não deu certo, né? né? E eu acho que o que é perverso, eu não sei se você tem ouvido essas histórias, mas eu tô ouvindo muitas histórias desses amores fulminantes de quarentena. E daí me dá uma raiva. Essa semana, até minha coluna do UOL era sobre isso. Eu falei, eu vou encalhar, porque eu sou a única trouxa que não tá furando a quarentena. Porque tem essas histórias de, ai, amiga da amiga, conheceu não sei quem no aplicativo, aí eles resolveram furar a quarentena e já estão morando juntos e estão apaixonados. E eu me questiono isso, eles estão apaixonados mesmo ou eles só estavam querendo ali um porto seguro e talvez a hora que a vida normal voltar, essa panela vai explodir, né? É porque as pessoas sozinhas às vezes querem companhia, porque, como você falou, são muitos dias. Porque quando a pessoa está solteira, mas ela tem a sua vida, né, de volta, que ela sai, que ela encontra com os amigos, que ela vai para um jantar, para um bar, para uma festa, a vida está preenchida também por esse lado, né? A vida profissional, a vida social. Agora, quando você está em casa tanto tempo sozinha, realmente o buraco emocional fica maior, né? E aí você fica procurando várias formas de preencher aquele buraco emocional, porque o ser humano é gregário, adora encontrar com outro ser humano, faz parte de quem nós somos, de estar junto com outras pessoas, né? Então, essa ilusão de estar sempre próximo, se ajudam num período, pode ser extremamente perigoso no sentido emocional no futuro, né? Exatamente. Acho que talvez esse seja o melhor dos momentos para a gente mexer nas nossas gavetas internas, né? Então, assim, já que estamos sozinhos, vamos entender quais são nossos calos, quais são nossos padrões, meio que preparar a casinha, viver os lutos que a gente não viveu, porque acho que a gente vê também nessa solteirice pré-quarentena, a gente fala que tem um termo em inglês que é o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. E que estava rolando muito fear of missing out relacional e sexual. Então, como você acha que existem 1000 possibilidades ali ao toque do seu aplicativo, você quer sempre sair com mais alguém, mais alguém, mais alguém. E a gente ia preenchendo a nossa vida de encontros que às vezes não eram significativos, mas era muito beijo na boca. E agora talvez seja a hora de parar e falar, para que mesmo eu estava beijando tanta gente? Ou será que eu procuro sempre o mesmo tipo de pessoa que não está me fazendo feliz? Por quê? Será que eu tenho que curar minha criança interior? Então, acho que talvez seja a hora da gente também, sabe, fazer um mergulho nas nossas sombras, nas nossas dores, se acolher, para poder, a hora que voltar, estar mais inteira para os relacionamentos que vierem. Eu acho que você está falando uma coisa muito sábia. Porque eu acho que para a gente poder se relacionar com o outro, primeiro a gente tem que se conhecer mais, para saber realmente quem a gente é, o que nós esperamos da vida, né? Porque a vida, ela é, além de complexa, ela muda, e a gente vai, e a mulher passa por várias fases, né? Ela não vai ter a mesma cabeça dos 20 anos quando ela chegar aos 40. E ela vai mudando, ela vai amadurecendo. A vida tem um segmento, né? E aí, por isso ela é tão bonita, porque ela dá chance de você recomeçar sempre, independente da fase que você está. Mas é um desafio eterno, né? E quando a pessoa está sozinha, ela fica mais questionadora e mais exigente. Sim. Né? Eu fico achando assim, eu acho difícil, não acho fácil esse mundo digital. Eu acho, assim, a minha geração não é uma geração acostumada com isso, mas ela abre muitas possibilidades.
né? Ela é uma janela muito importante de conhecimento. Por isso eu acho tão importante canais como o Soltos S.A., porque vocês dão assim uma possibilidade das pessoas se entenderem e poderem dividir essas dúvidas todas, né, Carol? Eu acho que para você deve ser muito gratificante também, não é não? Muito, assim, cada mensagem que a gente recebe, de como as pessoas estão lidando melhor com a solteirice. E acho que, assim, quanto mais a gente se assume humano, mais a gente recebe, né, a humanidade do outro também. Acho que isso é muito legal. Desde o começo do canal, a gente não está aqui para falar regras, né? Assim, como você vai paquerar, como você vai arrasar na solteirice. Assim, estamos todos juntos nesse caos. Então, até tem esse quadro que a gente faz, que são as piras, que são essas nossas incoerências. A gente conta, tem um outro que chama Desventuras de Solteirice, que são todas as nossas histórias amorosas que deram errado. E quanto mais a gente conta as nossas, mais os outros contam as deles pra gente. E é bom isso, porque a gente vive num mundo que é todo mundo tão querendo ser bem-sucedido, né? E só contar os grandes feitos. É bom a gente poder falar, olha, eu não sei também, olha, fiz tudo errado. Tô na dúvida, tô confuso. Acho que é importante. Ô, Carol, eu gostei muito quando você disse que você tem uma sessão dedo podre, porque tem pessoas que realmente sempre escolhem a mesma pessoa, o mesmo tipo de relacionamento, e aquilo fatalmente vai ter o mesmo final. Quer dizer, é muito importante essa questão do dedo podre, que você tão bem falou aí, para que as pessoas caiam em si, para não repetirem, né? Porque a vida é um aprendizado. Se você vai repetindo sempre, você vai cair na mesma armadilha. Então, eu acho esse negócio de dedo podre, eu tinha uma amiga que dizia, nossa, ela tem um dedo podre, porque realmente ela repetia os padrões. E não repetir os padrões, eu acho que é um grande acerto na vida da gente. A gente tem que mudar o padrão. A gente começou agora na pandemia uma série de grupos de estudos com psicanalistas. Então, a gente está fazendo um grupo de estudos com o Leandro dos Santos. Fizemos um primeiro módulo que era o amor romântico e o ego, sofrência inevitável. E agora a gente vai fazer um segundo módulo sobre as escolhas amorosas, os padrões das escolhas amorosas. E o que ele fala muito é que, no fundo, a gente tem um discurso de que a gente quer ser feliz, mas Freud dizia que a mesma energia que a gente tem para ser feliz, a gente tem para ser infeliz. Que, no fundo, a gente busca a infelicidade. E tem algumas histórias que a gente vai contando para a gente mesmo, de quem a gente é. E que tem muito a ver com a nossa infância, com a relação com os nossos pais, ou com os primeiros amores. E, às vezes, sem perceber, a gente volta para histórias amorosas que repetem aquele papel. Então, o papel da menina abandonada, da mulher traída. E você fala, não sei por que isso acontece, mas, de repente, você está sendo fiel à história da sua mãe ou da sua avó, que foram traídas, e você só procura homens assim. Ou seu pai abandonou a família, você teve um namorado que te largou, e, de repente, você só busca homens que também te abandonam para você continuar contando essa história de você mesma, que você é uma mulher traída. Tem um TED que eu amo, que chama One Single Story, que é uma mulher que vai contando a história da vida dela e como ela pode olhar aquela história a partir de diversos ângulos, né? Então, acho que a gente pode olhar a nossa história amorosa de vários ângulos. Pode ser que a gente tenha levado vários pés na bunda? Pode, mas que outras coisas a gente pode contar sobre a gente, né? Será que olhar sempre como, eu só tenho dedo podre, não vai manter a gente em histórias de dedo podre? É verdade, é verdade. Não, eu achei muito bom isso. Eu, aliás, adoro o TED, que eu acho que ali a gente aprende e tem histórias de vida fantásticas. Agora, Carol, você tem um parceiro no Soltos S.A., que é o André Lage, né? Ele é muito engraçado também, ele é divertido e ele fala coisas reais. Eu estava vendo antes de entrar aqui, que eu dei uma olhada, e ele fez uma coisa que chama assim, Conselho de um Amigo Gay, que eu achei muito interessante ele falando. Quer dizer, essa dupla que você faz com ele é muito boa, porque ela é enriquecedora, porque ela também fala do mundo LGBTV e outros, né? Então, isso também traz um outro tipo de relação para dentro do Soltos S.A. Sim, a gente aprende muito um com o outro, e até
cada vez mais a gente quer abrir espaço para outros soltos falarem, né? Então, hoje esse texto dele do Conselho do Amigo Gay, eu achei um insight muito interessante que como esse movimento do sair do armário de todo gay faz com que você automaticamente tenha que ter orgulho da sua história. E ele fala, eu vejo tantas mulheres querendo agradar, querendo seguir um script, e eu mesmo muitas vezes me vejo nesse lugar, né? Foi engraçado que eu e ele participamos de um experimento que é muito interessante, chama Love is in the Cloud, que é um speed dating por Zoom. Então, você se conecta. Zoom. Então, é uma noite, toda quinta-feira é a noite gay e sexta-feira é a noite hétero. São 16 pessoas por vez, então, na noite hétero são 8 mulheres, 8 homens. E daí eles te conectam com esses 8 homens, um por vez, e você tem 5 minutos para conversar com essa pessoa. E você não tem ideia de quem sejam? Não. Um projeto que começou, uma mulher que chama Isabela Nardini, e agora ela faz assim, são amigos de amigos. Então, ela começou com os amigos dela, daí quem participou pode indicar 2 amigos e vai assim por indicação. Mas você não faz ideia de quem são as pessoas. Eu não conhecia ninguém, nenhum dos 8 homens. E a gente ficou conversando das 2 experiências. Eu, como uma boa mulher que foi educada para agradar, estava tão preocupada em impressionar, Márcia. Eu nem conhecia os homens, eu estava assim, preciso mostrar que eu sou uma mulher incrível, preciso arrasar, preciso mostrar que eu sou inteligente, divertida. E daí eu conversei com ele e ele falou, eu não. Eu estava lá aberto para conhecer as pessoas. Tem esse lugar do seja você mesmo e é isso que basta, que ele fala do orgulho gay, né? Ele fala, quando você sai do armário, você aprende que você não vai agradar todo mundo. Porque a sua família, mesmo que ela te aceite, ela esperava que você fosse um cara hétero. Ninguém tem um filho e fala assim, espero que meu filho seja gay. Então, a hora que você fala... É uma situação complicada. Né? A hora que você fala para sua família, eu sou gay, você já está frustrando uma expectativa. E isso é libertador. E quanto a gente ainda está querendo atender as expectativas dos outros e de nós mesmas, né? E daí a gente é menos a gente. Então, acho que a gente tem que aprender com esse orgulho gay, a se orgulhar da nossa história. De ser verdadeiramente quem você é. Mas isso, às vezes, a pessoa só consegue com maturidade, né? Com o tempo. Porque as histórias de vida vão trazendo para você resultados que vão mostrando que se você não for você mesma, você não vai conseguir chegar onde você vai querer chegar, né? Você não vai conseguir ser aquela pessoa que você gostaria de ser, né? E em algum momento você tem que ser aquilo que você acredita que é o melhor para você. É difícil, né? Não é fácil. É um trabalho grande dentro da gente, né? Mas eu acho isso muito interessante. Agora, você falando desse speed zoom, eu estava imaginando que tem vários filmes americanos que você vê aquelas pessoas que fazem aquele speed date, que eles entram no restaurante, sentam 5 minutos numa mesa, depois muda para outra mesa outra pessoa, se muda para outra mesa outra pessoa. Quer dizer, foi uma adaptação desse speed date para o Zoom. Exatamente. Interessantíssimo. Foi interessante. E daí aí você se conecta com pessoas que talvez você nunca fosse conhecer, né? E começa a conversar. E daí é isso. Depois tem que ter habilidade para tentar manter esse papo, a paquera para além dali. Mas para mim foi muito interessante pensar isso. Quais gatilhos ligam na gente, né? Então, o André estava muito mais curtindo a experiência e eu demorei para curtir porque eu estava querendo impressionar e ser eleita. E acho que isso diz muito da nossa educação, né? Disso a mulher que tem que ser a escolhida. Daí você fala, cara, eu nem sei se eu tô achando esses caras legais. Por que eu tô aqui me preocupando se eu vou ser escolhida por eles ou não? Vamos se colocar de igual para igual, né? Acho que até isso ajuda a gente a repensar. Mas, Carol, você que tem essa experiência toda aí no canal, você acha que as mulheres ainda estão com aquela coisa do cara perfeito que vai entrar e vai resolver, que a sua vida vai ser assim um mar de rosas? As mulheres, de uma maneira geral, ainda acreditam nessa... Porque eu acho que ter uma boa relação é maravilhoso, mas é um esforço a dois, né? Sim. Eu não sei se elas esperam o cara perfeito. Acho que talvez elas entendam que isso
não existe, mas elas tendem a romantizar mais a relação e achar que assim, a vida vai estar mais completa se elas tiverem um parceiro. Então, o que a gente percebe é que as mulheres projetam mais. Então, às vezes, você teve um encontro que foi incrível e daí você já começa a pensar no seu casamento, no sítio, vocês nos filhos juntos, sabe? Ai, nós dois, velhinhos, um labrador e os netos correndo. E você só saiu uma vez com a pessoa. Mas isso é muito jogar lá na frente. Mas rola muito. Isso eu vejo as mensagens que a gente recebe, e daí como as mulheres fazem vista grossa para histórias que não funcionam mais, porque elas tiveram começos bonitos. Então, às vezes é isso, você teve um primeiro encontro lindo, ou uma semana de romance, só que já faz 3 meses que essa pessoa só te procura de madrugada, que ela manda mensagens dúbias, e as mulheres seguem se apegando àquele lugar de não, mas foi muito incrível. E pode ter sido, mas às vezes a pessoa, né, a relação mudou. E uma outra coisa que a gente também fala para as mulheres prestarem muita atenção é o sexo casual não é para todo mundo. Porque agora também tem uma coisa de que, assim, para você se provar uma mulher moderna e desconstruidona, você tem que topar transar de primeira e não tá nem aí. E se a pessoa te ligar de madrugada, aí você vai lá transar. E, assim, se você quiser, você pode. Assim, você tem que fazer o que você todo quiser. mundo pode fazer o que quiser, né? Mas Exatamente. será que vai fazer bem a ela? Não tem que fazer para segurar o cara ou para provar um ponto que você é uma mulher moderna e desapegada. Porque o que a gente vê muita gente escrevendo pra gente no canal é: putz, eu gosto desse cara, eu queria namorar, ele já falou que não quer nada sério, que só quer ficar de vez em quando, mas como eu gosto dele, acho que é melhor isso do que nada. E no fundo não é melhor isso do que nada, porque essas mulheres estão se machucando cada vez que elas ficam com essas pessoas, né? Então, assim... Com certeza. Acho que isso é muito importante, da gente ser honesto com a gente mesmo e falar, cara, talvez não seja pra mim nesse momento, e amanhã eu vou querer, ou com outra pessoa eu vou querer, mas se tem envolvimento emocional e a outra pessoa não tá te oferecendo isso, também saiba se retirar, né? Porque às vezes também é muito fácil falar que o outro é irresponsável, mas a gente continua topando as migalhas. Então, assim, se o cara só te escreve de madrugada e você não gosta disso, pare de responder as mensagens de madrugada. Claro. Agora, Carol, nesse mundo digital agora que a gente está vivendo, a internet e tal, as coisas estão muito superficiais também, né? E rapidamente as pessoas trocam, né? Ah, não deu certo, tá, passa para outra. Ah, não deu certo, pá, vou pegar a outra. Isso também dá uma certa insegurança, né? Como se a pessoa nunca pisasse num terreno mais assim sólido para construir uma relação. Fica tudo muito imediatista, você não acha, não? Muito. Acho que as pessoas estão com dificuldade de focar e não estão dando tempo das relações florescerem. Pois é, fico imaginando isso. Ou é intenso, ou já vou olhar aqui, outra coisinha, né? É isso, já apareceu outra mensagem. Vou abrir mais um aplicativo. Acho que as pessoas não estão dando tempo ao tempo, né? Porque às vezes leva tempo mesmo. Às vezes a primeira conversa não vai ser tão incrível, a segunda vai ser melhor. Acho que as pessoas não estão esperando. A gente até fez uma pesquisa, porque eu achava que pós-quarentena, talvez as pessoas fossem ser mais românticas e focadas, até por uma questão de saúde. Porque você pensa, bom, eu vou me abrir, vou voltar a me relacionar com alguém. Se essa pessoa estiver beijando mais 5 bocas, e eu mais 5, e outra mais 5... Pois é! Agora que está todo mundo tão atento ao que são os germes e vírus e bactérias, a gente teve verdadeiras aulas nesse tempo todo. Na Holanda, o governo fez uma recomendação para os holandeses solteiros terem um sex buddy, e deles falam que tem que ser uma pessoa que você tem afinidade sexual e afinidade afetiva. E o governo recomendou. Então, assim, pegue uma pessoa e tenha um casinho durante a quarentena e foque nela, porque isso vai te fazer bem. Então, eu estava nessa esperança. Mas o André me deu um tapa na cara da realidade e falou, Carolina, quando puder abrir, eu vou para a micareta. E a gente foi fazer uma pesquisa para ver se as pessoas estavam no clima da micareta ou do romancinho. E eu estava totalmente errada, Márcia. Tá todo mundo querendo a micareta.
Então, acho que Jura? tem uma... É isso também de não querer focar, sabe? Ai, já que eu fiquei aqui 90 dias, a hora que puder sair, vou sair pegando geral. Isso me dá um pouco de angústia, porque eu falo, como é que você vai ter Gente, é. conexões reais se tá todo mundo num eterno E, carnaval, né? e isso não é para todo mundo, né, Carol? Isso não é para todo mundo. Eu fico pensando que isso, não sei, eu acho que eu sou old fashion. Eu acho que as pessoas devem procurar relações reais, né? Para elas poderem crescer com essas relações reais, evoluírem, construírem uma vida em comum que é ótima. Quando a pessoa é uma pessoa boa e você está bem, é uma coisa muito gostosa ter uma vida dois. Ou então ter uma vida solteira, mas com a sua liberdade preservada. Você vai fazer o que você quer, mas com uma responsabilidade com relação a você mesmo, ao seu emocional, ao seu espiritual, ao seu sexual, ao seu corpo, né? A sua saúde. Eu sou assim, eu acho que isso é muito importante para a gente ter em mente, ainda mais a gente saindo dessa pandemia, né? É uma coisa que acho que é preocupante, de certa forma, viu, Carol? Mas daí sabe o que a gente fala também? Porque, em geral, essa reclamação vem das mulheres, né? E acho que, assim, mais do que só reclamar que os caras não focam e não aprofundam, de novo, assim, vamos puxar pra gente. Então, assim, o que que a gente tem feito para que essas relações se aprofundem? Não, Porque, às vezes, claro, a por mulher exemplo, tem que fazer a parte dela, né? né? Então, eu acho que, assim, a gente está achando que as conversas não se aprofundam. Vamos começar a gente a propor conversas mais profundas, né? Ao invés de esperar que o movimento também venha sempre do cara. Então, assim, por que não puxar um outro papo? Por que não contar uma história sua da sua família? Né? Por que não falar sobre um pensamento filosófico que você tem? Ver se a pessoa, né? Trazer outros assuntos para a tela Vê, do celular vê, se- agora, vê se porque dá às vezes liga, né, nessas coisas que são importantes para você. Se você também não falar nada que seja importante para você, como é que vai dar liga com aquela pessoa, né, não? exatamente, né? A gente fala que as mulheres elas se empoderaram em tantos campos da vida, mas no amor elas ainda são passivonas. Então a gente ainda espera o cara mandar mensagem, o cara fazer o movimento. Por que que a gente não propõe, né, uma outra dinâmica? É isso? Porque se a pessoa tá cansada do papinho virtual, por que que ela não fala, vamos fazer um jantar por Zoom e ligar a câmera? Ou é isso, manda um trecho de um livro e fala, nossa, eu li esse livro, lembrei de você. Porque daí você já vai conversar sobre o assunto do livro, e aquilo pode ir para uma conversa mais significativa, ou mandar um trecho de filme e falar, nossa, esse filme me faz repensar minha vida, ou me lembra muito a minha avó, que foi a figura mais importante da minha família. Eu Acho acho que você tem que dar importante. você tem que dar umas bases do que você também é para outra pessoa entender, né? O que você também pode vir a esperar, né? E não ter medo de se colocar. O Michel Alcoforado, que é esse psicanalista, falou que pré-pandemia ele tinha ido para Israel pesquisar a solteirice, os relacionamentos em Israel. E ele falou que lá eles são muito objetivos nos aplicativos e diretos. Então eles falam, eu estou procurando um namorado, eu estou procurando um casamento, eu só quero pegação. As pessoas são claras. E acho que o Talvez seja brasileiro melhor ser assim, né? O A brasileiro coisa tem esse jeitinho, né? Que de não não, querer deixa falar, bem. mas acho que a transparência e a objetividade e o propósito devia ser assim, né? Mais focado, né? Seria melhor, né? Total. Não, 30% dos perfis de homens nos aplicativos são casados, Márcia. É um Jura? número muito alto, né? Muito alto. E daí o que eu fico pensando também é assim, se tem tanto homem casado lá, é porque também tem muita mulher solteira que tá topando sair ou falar com esses homens casados, né? Então, É de verdade. novo, eles são malditos ou assim, quem que tá alimentando essas relações? Exatamente. Bom pensamento para ser para uma boa reflexão, porque não dá, né? A coisa não acontece sozinha, né? Não vai É. acontecer nunca. Carol, querida, nosso tempo está acabando, passou rapidíssimo, foi Foi bom ótimo. demais. Foi muito bom, você trouxe dados, você falou de casos. Olha, querido, parabéns pelo Soltos A.C.A. Super bem feito. Sabe, vocês estão num caminho maravilhoso. Adorei nossa entrevista, Carol. Obrigada, Márcia. Muito obrigada pelo espaço. Amo você, o seu trabalho. Obrigada por estarmos aqui juntas nessa pandemia.
É verdade. Olha, um beijinho muito carinhoso para você, querida. Obrigada, Foi Márcia. ótimo. Um beijo grande. Dá um abraço no André, Eu mando. tá? Um beijo. Gente, que máximo que foi a Carol, né? Eu achei o máximo ela falando aqui comigo, explicando tudo isso do Soltos SA. Quem puder, entra lá para ver, é muito bom. E amanhã estou de volta aqui às 6 horas de novo. Vou entrevistar Antônio Neves da Rocha, decorador de festas. E a gente tem um título legal: A Vida não é uma festa atualmente, mas a festa da vida vai continuar. E amanhã a gente fala sobre isso então, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês. Até amanhã. Tá? 18 horas, 6 da tarde.